Boa noite, terça-feira, 8 horas. Opa Oficial está no ar. Nossa convidada de hoje é uma cineasta de formação, diretora de elenco, escritora. Fez cinema na FAP, fez filosofia na USP, estética da arte na PUC, se especializou em roteiro em San Antonio de los Baños, em Cuba. Encabeçou o departamento de elenco na Gulani Entretenimento, trabalhou com diretores como Luiz Bolognese, com Laís Bodansky, com Roberto Santucci e com Walter Carvalho. Não é pouca coisa, não. Ale Tosi, vem pra cá, amore. Oiê, tudo bem? Ei, tudo bem? Tudo e você? Tudo excelente. Vocês Obrigado estão por me, você ouv- estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Obrigado você pelo convite, Ale. Em, Fico muito em- feliz. em pleno feriado, fico tão feliz, meu Deus, você está aqui com a gente, meu Deus. Ah, Que imagina, legal. vamos falar. O pessoal que trabalha com cinema não tem feriado, né? Não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Não Mal tem tem, Natal, né? Ô, Deus. exatamente. Quando eu estou fazendo novela, então, a ler é uma coisa, gente. A gente para de viver. Mas a gente faz com prazer, né? Sim, sem dúvida, sem Né? dúvida. É, que Mas bacana. obrigada de verdade, estou muito feliz. Sabe que eu sou fã do Opa, fã do seu trabalho. Que bom. Então, quero mais é colaborar, cada vez Que mais. bom. Que bom. Poxa, agradeço muito a tua parceria. E eu fiquei tão feliz de ver, quando eu estava preparando aqui a pauta, né? De ver tanta coisa que você já fez, Ale. Que máximo, gente. Que bacana, que prazer estar conversando com uma pessoa que tem tanto conteúdo para compartilhar. Né? E um conteúdo não só de vida profissional, que aprendeu na base da experiência, mas também com uma base acadêmica muito sólida, assim, muito legal. Né? Cinema na FAAP, filosofia na USP, entendeu? Estética de arte na PUC, são, sabe, a experiência em San Antônio de los Baños, então, cara, assim, é ímpar, é maravilhoso. Você te faz uma profissional tão completa, com uma visão tão ampla de tudo, né? Assim, é um prazer estar trocando com você Ah, experiências, né? imagina, imagina. Não, Eu sem adoro dúvida. estudar, na verdade, assim, eu sinto falta, às vezes, da academia. Gosto bastante. Eu diria que a É, academia, na verdade, é a minha terapia. É a hora que porque você amadurece a inspiração, o conhecimento, a intuição, exato. solidifica. Exato, você amadurece, você coloca em discussão assuntos que às vezes já se tornaram tão banais que você já nem mais pensa a respeito e a academia te traz esse espírito crítico de volta, né? Eu É, também sinto um exatamente. pouco de falta disso, né? A gente fazendo novela, eu estou 20 anos fazendo novela. A gente entra numa máquina de moer carne, né? Tão rápido, tão repetitivo, que você não para refletir sobre o mundo, sobre o que você está fazendo e principalmente sobre as mudanças que estão chegando, que se você não estiver atento, né? Você não percebe que as coisas estão mudando e É, você né? não vê, né? E a academia, na verdade, te traz a reflexão que justifica o fato de você fazer a arte, assim, né? Por que você faz arte? Porque você, de alguma forma, questiona o mundo. Então, você não é satisfeito com aquilo que te é dado. Então, você quer fazer uma proposta de um novo olhar, de um novo pensamento, de um novo questionamento, né? Fazer com que as pessoas parem para pensar. E quando a gente está envolvido em um monte de trabalho, a gente vai sendo engolido, né? A gente tem pouco tempo, na verdade, na prática, para pensar o pensamento, eu diria, né? Para poder fazer uma reflexão e entender o porquê você está promovendo determinadas ações, né, com a arte. Então, na verdade, a academia te dá essa pausa de novo, faz com que você pense, e aí seu trabalho solidifica e faz com que você possa propor um questionamento mais consistente, eu acho, sabe? Assim, então, é, eu acho que é fundamental assim para todo mundo, mesmo que técnicos e atores, não importa o departamento que você esteja envolvido, ter uma base de conhecimento, de estudo é fundamental, assim, fundamental para qualquer um, assim, para cada vez mais você poder evoluir a sua própria arte, né? E se você deixar, você é engolido pelo sistema e quando você vê, você não se dedicou o tempo que você precisava se dedicar para estudar, para crescer, para se atualizar, né?
E a arte, ela não é estanque. A cada 10, 15, 20 anos, você tem um ciclo de renovação, né? E esses ciclos estão cada vez ficando mais curtos, né? Então, é Eu fundamental acho que você esteja. Eu acho que mais do que mudanças de ciclo, assim, a gente tem a vida em si, na verdade, ela é um verdadeiro questionamento, né? A gente, quando vive, fica questionando por que eu estou fazendo isso, por que eu estou vivo, por que eu estou aquilo, sabe? Por que eu estabeleço determinadas relações e tudo mais, mas ter esse momento de reflexão faz com que você possa promover com a arte determinadas mudanças até sociais. Assim, eu acho que não em tantas proporções radicais, né? Mas eu acho que às vezes quando você faz determinados trabalhos que tem um envolvimento social, político, não digo no sentido político partidário, obviamente, mas político no sentido de questionar aquilo que te é dado. Então, se você não é feliz com a sociedade que você está vivendo, você pode questionar e falar, bom, será que se a gente olhar de uma outra forma, a gente pode ter outras soluções? Isso é muito importante, assim. Então, eu sinto falta, às vezes, e muitos dos trabalhos que a gente faz, muitas vezes as pessoas estão envolvidas só com experiências, né? E as experiências, elas não trazem, na verdade, a maturidade do conhecimento. Precisa ter a união dos dois, na verdade, né? Você precisa unir tanto a experiência quanto o conhecimento para realmente se tornar um profissional mais maduro e, eu acredito, mais evoluído, assim, para todo mundo. Agora, faz falta, assim, sabe? A gente poder, em determinados projetos, poder parar para pensar e entender a consequência que esse projeto pode trazer. Né? É isso, assim. Eu não sei, às vezes eu acompanho alguns movimentos fora do país, assim, e, e eu percebo que tem determinados movimentos artísticos que são capazes de causar determinadas mudanças sociais radicais e que fazem realmente a população parar para pensar e falar, aquilo que está sendo, que tá me dando, que estão me dando, não é satisfatório, sabe? Então, eu acho que a arte tem essa função, né? Ela não vai curar, não vai salvar, quem cura é médico, né? Assim, não é a arte, mas ela pode fazer com que os indivíduos pensem de uma outra forma. Basicamente é isso, assim. Isso daí só vem de alguém que realmente se dedicou a estudar como você, filosofia, estética da arte e tal, porque senão você não tem esse questionamento. E se a gente deixar, a gente esquece a academia e vai sempre se repetindo. E aí é o que eu falo muito quando a gente faz, por exemplo, novela, a gente acaba se retroalimentando daquilo que a gente produz. E aí você não evolui em nada, né? Então é importante de vez em quando você parar e ter um sabático, digamos assim, para que você possa revisitar os conceitos artísticos que te levaram até aqui, né? Eu acho isso importantíssimo. Que eu acho que quando a gente escolhe trabalhar com arte, a gente não pode ser ingênuo mais, né? A gente tem que entender que a roupa que eu escolho para o figurino, o texto que eu escolho, o cenário, o tema, até a minha própria equipe, determinados atores, etc. Tudo isso tem uma razão de ser. E não é uma razão hipotética, que, sei lá, divina, que caiu do céu. Ela tem uma razão. Então, são questionamentos que têm que ocorrer sempre, assim. Agora, claro, não dá para fazer no dia a dia esse movimento tão rápido, assim, né? E questionar e fazer com que a coisa aconteça com mais facilidade. Você precisa realmente estar nesse movimento de reflexão para dar a hora da prática e isso poder acontecer com mais tranquilidade, eu acredito. Né? Legal. Mas é isso, vamos entrar no nosso papo aqui, que senão a gente vai longe. Aqui. Vai longe aqui. Ale, vamos lá. Muito provavelmente a galera que está aqui acompanhando a gente, participando, são basicamente atores e eles, naturalmente, são super interessados no seu processo, né, de trabalho, de escalação. Eu queria tanto que você pudesse falar de uma maneira, enfim, clara, né? Eu sei que muitas vezes a arte não é clara e nem deve ser assim. Às vezes, o bacana é isso, quando às vezes você tem as entrelinhas, né? Mas como é que você inicia o teu processo de escalação de elenco? Digamos que você foi chamada para fazer um trabalho. Qual é o trajeto, qual é o arco que você percorre para
fazer essa escalação? Assim, tem uma maneira prática mesmo, porque eu acho que com o decorrer dos anos eu consegui desenvolver e consegui fazer com que as coisas funcionassem de uma maneira mais prática e eu sigo normalmente o mesmo processo, mas tem também, sim, a parte que eu diria empírica aí, do pensamento e tudo mais, que por eu vir dessa escola da academia, também combina ali com a coisa do dia a dia. Então, eu digo que, num primeiro momento, assim, isso eu digo sempre, em todas as aulas e todas as conversas e tudo mais, que quem manda em mim é o roteiro. Então, eu não obedeço outra Bíblia, assim, não obedeço ninguém mais, a não ser o que o texto está me dando, assim. Obviamente, alguns roteiros, às vezes a gente entra para trabalhar, eles não estão finalizados, eles estão num processo ainda de desenvolvimento e de criação e tal. Então, a gente precisa amadurecer junto a ideia do conceito do casting, junto com o que esse roteiro vai se desenvolver. Então, às vezes é muito legal, até muitas vezes, dependendo do diretor, eu sou chamada nesse processo ainda de desenvolvimento do roteiro, porque também, como eu tenho uma experiência com roteiro, às vezes a gente troca muito, sabe? Esse lugar do personagem e a função narrativa que esse personagem exerce, né? Eu não acho que ninguém entre em cena à toa. Assim, eu acho que cada um que pisa em cena e tem uma razão de existência fundamental e tem uma função narrativa fundamental para fazer com que aquela história aconteça. Assim, não tem por que o personagem existir se ele não causa algum efeito na história. Assim, né? Se ele entra do nada e sai do nada, não tem para que ele estar ali. Então, eu começo basicamente pelo roteiro. E aí eu me debruço sozinha sobre ele e fico fazendo uma análise assim, né, das funções dos personagens, tal, em termos do roteiro, e daí faço uma análise básica assim para dividir categorias, quem é o principal, coadjuvante, apoio, etc. Depois desse primeiro momento, eu faço um exercício que é uma caixinha de construção desses personagens. Então, onde esses personagens vivem, né? Além do texto, assim, pelo meu conhecimento de mundo, pelo gênero que o projeto pede, pelo estilo que o diretor trabalha, tudo mais, eu começo a fazer uma caixinha de criação desse personagem. Então, que roupa que eu imagino que ele usa, que música que ele escuta, que ele come, como que é a vida dele. Eu começo a construir um pouco isso dentro da minha cabeça e anotações e tudo mais, para poder daí bater um papo com o diretor e entender se a gente está na mesma linha de raciocínio daquele universo de ficção que vai ser criado, né? Porque, num primeiro momento, é a cabeça de um roteirista, que às vezes pode ser o próprio diretor, às vezes não, e aí a cabeça do diretor, e a minha cabeça, e a cabeça do público. Ou seja, é quase um negócio que a gente tem que todo mundo falar a mesma língua. Então, é sempre mais complexo, né? Por isso que eu acho que a filosofia me ajuda muito nesse caminho. E Você aí, falou uma coisa muito importante, desculpa te interromper. imagina. Você falou que você tem que entender a cabeça do público. Eu acho tão curioso isso, porque assim, a gente tem que falar, a gente tem que usar signos que o público entenda, né? Então a gente também tem que escalar de forma que para o público fique claro quem é aquela personagem, o que ela traduz. E aí você entra num lugar muito delicado, né? Porque você acaba tendo que trabalhar, ou muitas vezes trabalha com arquétipos, porque são os arquétipos que contam histórias, né? Exato, E aí, se exato, você fugir, se você pesar muito a mão no arquétipo, aí você cai no estereótipo, né? E aí as exato. pessoas te criticam nessa escalação. Então, é tão delicado você ver É isso. Mas, ao sutil. mesmo tempo, eu acho legal a gente abordar esse assunto, porque eu acho que os atores eles têm que entender qual é a história que o perfil deles, que o físico deles conta, para eles saberem em que prateleira do supermercado eles estão, né? Não, e assim, Que, é sutil, é uma questão de sutilezas e de sensibilidades, assim, né? Então, às vezes é difícil explicar para as pessoas, de maneira geral, o porquê de determinadas escalações, porque, assim, eu acho, de fato, que a função do casting, ela necessita muito de uma sensibilidade. Não é qualquer um que faz. Assim, por mais que hoje em dia o mercado tá esse caos, um monte de gente fazendo qualquer coisa, sem estudo, sem nada, uma boa escalação, ela é essencial para um bom filme. Uma escalação ruim,
é usado até um termo, na verdade, americano, que a gente fala de miscasting, né? Que é a escalação errada. Às vezes não é nem culpa do ator, você pode ter um ator incrível num papel errado para ele, ou numa direção que não foi exatamente aquilo que o cara pensava. Enfim, não ornou, sabe? Não teve essa conjunção, assim. Então é fundamental, na verdade, ter essa sensibilidade, ter essa sutileza para entender. Tem a coisa do physique de whole, né? A coisa física, mas que às vezes também ela pode ser transformada e tudo mais, mas tem uma coisa da essência, né? Então, o ator, na verdade, a gente parte do princípio que o ator, quando estudou, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu parto desse princípio. Se eu sei que o cara estudou, eu falo, eu tenho que dar qualquer coisa na mão dele. Às vezes, os atores eles têm limitações próprias, e que tudo bem, porque faz parte do desenvolvimento artístico dele, né? Às vezes ele não está preparado para abrir mão de determinados conceitos e valores dentro da interpretação dele, que não possibilita que ele esteja aberto para outras coisas, né? Então, são exercícios da mente mesmo, que eu acho que alguns atores têm mais evoluído, outros não. Alguns se arriscam mais, outros não. Então, eu acho que isso é muito sutil entender tudo isso, né? Entender também essa linguagem de comunicação que você faz da tradução do projeto, da tradução da direção para o ator. Então, definitivamente, assim, o casting é uma coisa muito séria e muito movida de sutilezas e de dedicações, até de estudo, assim, para você poder entender. A gente está falando de psicologia. Então, assim, eu não consigo entender alguém que resolva fazer casting e não saiba nada de psicologia, sabe? Assim, nada sobre a alma humana. Eu trabalhei com um diretor que faleceu há poucos anos atrás, o Carlão Cortez, que foi o diretor do Querô, e que ele dizia muito isso para mim. Ele falou assim, Ale, eu gosto de trabalhar com você porque você lê almas. Você não escolhe atores, você lê almas. Então, é isso que importava, porque era esse momento que a gente tinha esse encontro daquele ator com o personagem, e por isso que, a hora que você assistia, você falava, uau, deu certo, sabe? Eu estou acreditando naquilo que eu estou vendo. Então, tem o fator do físico, tem o fator do estudo, tem o fator dos momentos onde os artistas estão naquela hora, tem o projeto, o que o projeto pede, o que o roteiro pede, o estilo que o diretor está trabalhando, tudo mais. Então, eu preciso realmente fazer essa caixinha de personagem, sabe? Que eu digo que é quase uma anamnese, assim, desse personagem, para poder entender se esse universo está sendo coerente. E depois que eu faço esse estudo até mais filosófico e tudo mais, é que daí eu vou partir para a parte concreta, que é olhar muito material. Então, eu sou a louca dos HDs, eu tenho, sei lá, uns 10 HDs de 8 teras, com 500 materiais e testes antigos, que são coisas, são sigilosas, que é meu material de trabalho, né? Eu entro nos bancos de dados todos, que são fundamentais, porque tem lá, assim, por favor, atores, mantenham seus materiais atualizados, né? Nos bancos de dados, nas plataformas, porque às vezes eu quero ver o último trabalho do cara, às vezes eu quero ver como ele, uma foto simples dele, como ele está agora. Às vezes é legal ter foto dele simples, como ele está agora, mas também ter foto dele de trabalhos, que eu posso ver, olha como ele se transformou em determinados trabalhos, olha como aquele ator é versátil, sabe? Então, essas coisas são super importantes, assim. Então, eu faço daí um levantamento meu pessoal, primeiro de material mesmo, assim. Antes de partir para a sala de teste, eu levanto muita coisa e eu vejo muita coisa. E cada projeto, eu faço esse levantamento todo sempre, porque eu vou me alimentando, às vezes, né, de um material daqui, do outro. Às vezes, para um projeto específico, aquele material que eu acabei de ver não funciona para nada. Não que não funciona, mas que não cabe naqueles personagens que estão sendo pedidos. Mas eu vou me lembrar daquele material para o próximo projeto, sabe? Então, é fundamental ter essa atualização sempre, assim. E aí eu sento com o diretor para fazer essa matemática, assim, sabe? 2 para cá, 2 para lá, assim, que a gente vai encaixando essas almas nos almas fictícias, assim. E aí, depois que a gente vai entendendo um pouco esse desenho, é um desenho mesmo, assim, sabe? É montar um quebra-cabeça com desenho, porque também
tem alguns atores que dependem dos outros atores, um personagem depende do outro para se concretizar, né? Assim, não são independentes totalmente. Então, a gente faz esse quebra-cabeça todos para daí a gente partir para a sala de teste. E aí eu não gosto, na verdade, isso é um estilo meu, assim, eu não saio partindo, vou testar 100 pessoas, 200 pessoas, acho meio confuso isso, e acho que você expõe todo mundo, acho que não tem uma necessidade de você fazer tudo isso quando você já tem muito filtrado um desenho, e muito claro esse desenho daquilo que você está buscando, sabe? Então, e aí eu vou partir para a sala de teste, realmente, com um número menor, mas um número que eu acho que dentro daquele número de pessoas, daqueles atores, eu vou encontrar o ator que vai me trazer, além do físico, as características dentro dele que a gente já identificou que o personagem precisa ter. Então, a mágica, que eu diria, se é que existe uma mágica, que é um processo que eu, Ale, faço, é encontrar dentro dos atores as características que os meus personagens já possuem. E aí eu acho que isso não é uma coisa que aí fica, é mais fácil trabalhar. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é mais difícil esse processo, porque você precisa ter muito claro aquilo que você está buscando, mas você facilita a direção e você facilita a interpretação do ator. Você facilita esse jogo, essa brincadeira, sabe? Dessa identificação. Às vezes o ator nem sabe exatamente que eu preciso que ele tenha uma doçura, né? No jeito que ele se comporta. Às vezes é que ele precisa que ele tenha uma agressividade em determinado ponto do roteiro. E às vezes a pessoa não tem essas duas características unidas numa determinada ação. E às vezes a pessoa tem. São movimentos inconscientes. Não que o ator não seja capaz de construir, mas tem gente que já traz isso pronto. E aí, quando a pessoa traz isso pronto, você fala, é ela. Não é outro, é ela. É isso. Então, parece um processo mágico, mas não é. Tem um estudo, tem ali um lugar de definição filosófica, psicológica, de construção de personagem, para partir para esse lugar de busca dos atores reais que existem e encontrar uma sintonia ali, uma verossimilhança, né? Na verdade, nesses dois caminhos de vida, e aí fazer com que essa coisa se una. Assim. Então, é o processo que eu faço. Então, os filmes que eu trabalho, normalmente, impedem um pouco isso. Óbvio que em alguns lugares, alguns projetos, eu trabalho nos filmes comerciais. Então, não é que a Lê faz só filme nesse sentido. E aí os projetos comerciais têm um outro pedido, uma outra necessidade de público, né? Que é esse lugar do nome em voga agora, né? Do nome que é mais famoso, que está naquele momento está sendo mais falado, mais comentado, está mais na mídia ali, que é muito rotativo isso também. Portanto, alguns projetos pedem isso. E alguns outros projetos pedem as duas coisas, né? Pedem a mistura dessa construção do personagem com nomes em voga, assim. Tem um samba ali, uma mistura que você tenta pesar essas duas coisas para tentar equilibrar esse projeto da melhor maneira, assim. Mas, repito, quem manda nesse caminho todo é o roteiro. Que bom, tem que ser. Eu acho que é fundamental o conhecimento do roteiro e eu advogo muito a importância dos atores entenderem muito de roteiro, porque eu acho que também o ator tem que saber entender do arco dramático, para onde que ele está indo, qual é a função dele naquela história, né? Eu acho muito importante que os atores também entendam. O Vitor Frades daqui ele fez uma pergunta pertinente. Ele falou: tem atores maravilhosos que às vezes estão começando a carreira e num teste de elenco o nervosismo toma conta e, enfim, não vão tão bem quanto poderiam. Mas provavelmente, imagino que a sua experiência consiga detectar que aquilo ali foi um nervosismo pontual e que, sim, ali tem um grande ator que merece uma segunda chance. Você percebe? Eu acho que isso, assim, tem dois momentos, assim. Quando a pessoa já é mais experiente e ela tem trabalhos para apresentar, eu não sou ingênua, né? Assim, eu junto os trabalhos dela com o teste que a pessoa fez
apresento isso para o diretor num conjunto da obra ali e falo, olha, o teste deixa qualquer pessoa nervosa, assim, da pessoa no primeiro teste, a pessoa no sei lá, está fazendo o milésimo teste dela. É um momento muito ruim mesmo, assim, né? É um negócio de parece que é certo e errado, o bom e o ruim e tal. E não é, né? Não é isso, assim, não é para ter esse julgamento com este peso. Então, eu acho que quando você está dirigindo um teste, você precisa ter essa generosidade, na verdade. Assim, você precisa ter esse tempo. Eu gosto de fazer teste, na verdade, com tempo, assim, com esse lugar que eu posso ficar na sala de teste, às vezes com o ator, mais de meia hora, sabe? Para poder a pessoa relaxar, assim, um pouco, entendeu? Ela poder se soltar um pouco, ela começar a se sentir confortável naquele ambiente, que é um ambiente ruim, e ela poder começar a acessar os instrumentos dela de interpretação e poder chegar em determinados lugares que a gente está buscando. Óbvio, tem dias que deu ruim, assim, que o dia acordou ruim, né? Assim, tudo deu ruim. Você já acordou, já chutou a quina da cama. E aí você foi fazer o teste, aí você derrubou o café na roupa, aí não sei o quê, etc e tal. Então aí você vai fazer o teste e fala, mano, sim. Agora, cabe um pouco de você aprender a usar, mesmo no seu primeiro teste, esse nervosismo ao seu favor, sabe? Tentar usar isso a seu favor, tentar usar isso para os seus instrumentos. Assim, eu tento não entrar em estilo de interpretação, porque não é o meu domínio, apesar de eu já ter lido muito, eu faço cursos de atuação frequentemente, assim, com vários preparadores, tal, porque eu gosto de poder entender cada vez mais como dialogar com o ator, mas eu tento não entrar exatamente no estilo, mas eu acho que o ator ele tem que pegar esse momento de nervosismo e usar a favor dele, assim, sabe? Mesmo no primeiro teste, assim, entendeu? De alguma forma, pegar esses instrumentos todos e jogar, entrar no jogo ali de alguma maneira que aquilo te favoreça. Ou até mesmo, assim, honestidade é tudo, né, gente? Assim, falar, tô nervoso, preciso de aqui 5 minutos tomar um ar, tomar uma água, deixa outra pessoa fazer na minha frente, ou você fez aquele dia, deu ruim, liga para o produtor de elenco e fala com o cara, eu queria fazer de novo, já passei por isso num projeto, né? Assim, liga para o diretor e fala assim, não fiz bem, posso fazer de novo? Eu te garanto que eu vou fazer bem, sabe? Ou posso gravar em casa e te mandar? Né? Vamos de alguma forma. O meu trabalho depende do trabalho de ator. Eu não posso estar nesse lugar de juiz, sabe? Assim, num lugar de carrasco, entendeu? Não cabe, assim. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto, assim, nesse momento e trabalhar junto, da melhor maneira. Acho que isso é o melhor jeito de resolver esse lugar do nervosismo. E, assim, nervosismo vai ter sempre, gente. Eu fico nervosa, às vezes, numa primeira reunião, assim, não tem como, assim. Eu acho que todo mundo que leva a sério o seu trabalho fica. Vamos lançar a campanha para resgatar o nome audição no lugar de teste de elenco, É uma porque boa. teste, cara, quando você fala teste, você lembra de vestibular, teste de matemática, certo ou errado, nota zero, e não tem nada disso, né, numa audição. É um momento onde você compara a visão do diretor com o que o ator está apresentando, né? E você vê se aquilo ali está em sintonia. Então, assim, eu acho que só isso já vai dar uma aliviada, eu acho que no elenco sendo apresentado, né? Espero que eu tenha respondido o Vitor. Não, respondeu ao Vitor e a tantos outros e tantas outras perguntas também. Agora, vamos dizer que eu não, mas um ator faz um teste e ele não vai, enfim, não está de acordo com o que foi pensado. Mas você consegue guardar ele e lembrar dele futuramente. Consigo sim. Tanto para o bem e para o mal, né? De uma certa forma, assim. Mas isso não significa que eu não vou dar segunda chance, sabe? Eu acho que as pessoas evoluem, elas estão em constante transformação, assim, não existe como, né? Afinal de contas, eu estudei filosofia, gente, não dá para eu dizer que as coisas são estáticas, não existe, né? Então, assim, eu sou uma agora, daqui a 2 segundos vou ser outra, não é isso? Parmênides já dizia isso. Então, eu tenho que dar a segunda chance, não tem como, assim. Mas, se você fez um teste ruim um dia comigo, apresente outros trabalhos para mim. Fala, Alê,
Eu estudei, eu evoluí, eu pratiquei mais, né? Eu me coloquei mais vezes em exercício, porque eu acho que a diferença do trabalho do meu de pensamento aqui é que o ator ele tem que trabalhar numa parte sensível da prática. Então, assim, tocar violão, se você. Não sei se você toca algum instrumento, Ale. Eu tocava violão, Não, faz muito tempo que eu não infelizmente toco, não. assim. Se você fica anos sem tocar, eu não é que eu esqueço as notas, mas o meu dedo fica duro. Aí eu não consigo mais tocar, sabe? Fica horrível, assim. O movimento para o ator é igual fazer esporte, é igual tocar um instrumento, assim, né? Eu lembro muito de conversar com os amigos skatistas, agora que o skate está na moda, inclusive. O Bob falava isso para mim. Um dia, há muitos anos atrás, a gente ficou trocando uma ideia, na verdade, sobre machucados. E aí ele tinha um aplicativo no iPad dele, que era um aplicativo de órgãos do corpo, assim. E é uma coisa que em psicologia os médicos usam muito, né? E minha mãe, enfim, eu sou filha de psicólogo. Minha mãe, toda vez que eu me machucava quando eu fazia esporte, porque eu fui atleta há muitos anos, ela ficava assim para mim: você tem que pensar no ligamento, no osso, não sei o que e tal, para ajudar eles a evoluírem ali na cura, etc, etc. E eu falava: tá bom. Bom, fato que isso é real, assim, né? Tem esses estudos todos psicológicos que isso realmente é real. E aí o Bob falava assim para mim: quando eu piso na pista de skate, eu preciso pensar milimetricamente cada respiração, com cada posição do meu pé, com cada lugar onde eu peso a minha força, sabe, no skate, assim, para cada movimento, para cada curva, para onde está o vento, onde não sei o que, nanana. Se eu não fizer isso, eu caio. E se eu não fizer isso e cair feio, eu vou me quebrar muito. Então, é você manter-se em prática, em exercício. E não é só o exercício de lá, verborrágico, né, de dar texto. É um exercício de mente, corpo, texto. O ator ele tem que manter tudo isso em movimento para poder fazer com que ele evolua. Então, se colocar em prática. Fez um teste ruim, começa a se colocar em movimento, desenvolva outros materiais. Hoje em dia, com esse mundo tecnológico que tem, você pode gravar 1000 coisas, né? Assim, não digo assim, não é que você precisa ficar gravando monólogos ou aquelas ceninhas que você acha que está gravando na cozinha da sua casa e que vai ser igual a um filme. Não vai ser, né, gente? Porque a estética ali é diferente, a qualidade técnica é diferente, tudo mais. Mas você pode fazer determinadas coisas onde o que me importa é ver o ator em ação e me apresentar e colocar nas plataformas, me mandar material, assim, se colocar acessível para que eu possa te ver de novo, assim, né? O grande exercício que os atores têm que aprender é se colocar em lugares onde a gente pode vê-los sempre. Então, antes da pandemia, eu ia no teatro, eu vejo muito filme, vejo todas as séries e tudo mais. Novela, eu confesso que eu vejo pouco, mas algumas eu vejo, porque afinal de contas, eu sou casada com um gringo novelesco que é capaz de ganhar qualquer quiz de novela do mundo. E ele vira para mim e fala assim: esse personagem fez tal novela. Tipo, ele não sabe o nome do ator, mas ele sabe o nome do personagem, tá? Então, às vezes eu me pego assistindo novela com ele bastante. É, mas, enfim, então agora as pessoas aprenderam a gravar coisas, tem peças online, tem uma série de lugares agora onde você pode ser visto, gente. Assim. Então, não fique achando que vai bater o príncipe do cavalo branco na porta da sua casa com o seu papel de protagonista, porque isso não vai acontecer. Entendo. Assim, as plataformas de escalação de elenco hoje se tornaram um instrumento de trabalho necessário para o ator. Basicamente é isso, né? Porque tornaram o processo mais ágil, a pandemia ainda ajudou mais isso, evita que o ator tenha que se deslocar fisicamente de um lugar para ir até um teste, não se fazem mais aqueles testes com 100, 200 pessoas, né? Porque o primeiro teste, na verdade, é uma busca online pelas plataformas, né? E hoje, quando você chama alguém para fazer teste físico, as pessoas já passaram por uma primeira triagem nas plataformas. É isso mesmo, Ale?
Eu confesso que, assim, mesmo a gente falando não se faz mais, eu ainda sou da época do VHS, né, gente? Quando eu fiz faculdade, eu montei meu curta em película, na Moviola, eu assistia material de ator em VHS, eu até pouco tempo atrás tinha VHS de videobook, né, dos atores e tal, então desde que eu me, assim, não, né, ainda não sou tão velha, tal, mas sei lá, faz 25 anos que eu trabalho profissionalmente e assisti a fita VHS para daí ver o trabalho dos atores, para daí chamar eles para teste, entendeu? O meu tempo de produção era até maior, assim, porque, né, hoje em dia o link, a coisa da internet facilita. Ela é muito mais ágil, né? Os tempos reduziram e são muito mais ágeis. Então, sim, são fundamentais para que os atores sejam vistos, assim. Acho que muito, assim, sei lá, acho que talvez, eu não sei, nunca conversei com alguém que tenha me falado que, sei lá, não existia nenhum registro do ator. Talvez as peças de teatro fossem registros antigamente, né? Então, isso acho que nunca existiu um lugar de não conhecer o ator num primeiro momento antes de chamar ele para um teste. Chamar o ator para o escuro, né? Chamar ele num momento que você nunca viu nada dele, é um lugar muito de pesquisa. Aí eu tenho que ter aí a premissa é pesquisa para encontrar gente novas e que nunca fizeram nada assim. E, e aí você testa milhões, né? Então acontece isso. Então, sei lá, quando eu fiz As Melhores Coisas do Mundo da Laís Bodansky, a gente tinha uma premissa de achar adolescentes de escolas particulares, classe A e B de São Paulo. Era uma premissa do roteiro. Tinha que ser de São Paulo, tinha que ser de escola particular e tinha que ser classe A e B. Eu fui em todas as escolas particulares. Fiz uma primeira rodada de entrevistas na faixa etária que a gente tinha determinado, de 13 a 15 ou 16 anos. Acima disso e abaixo disso não podia. Depois disso, que eu fazia essas entrevistas e eu gravava, aí eu fui para a primeira sala de teste. Nessa primeira sala de teste, eu testei 2.000 adolescentes. Foi uma insanidade. Foram 6 meses de trabalho para a gente chegar no elenco. Isso não é mais viável hoje, né, Ale? Isso não funciona talvez mais. seja. Talvez se a gente aparecer com um roteiro de pesquisa, acho que sim. Mas é porque tinha naquele roteiro uma construção que precisava desse lugar, né? Assim, de busca mesmo. A gente testou esses adolescentes e uma parte foi para o casting mesmo e a outra parte foi para o núcleo de roteiro. Eles participaram da escritura do roteiro. Então, tinha essa necessidade de pesquisa. Então, pode ser que surja um outro projeto com essa demanda, com essa necessidade de busca, assim. Mas, acima dos 18, eu diria, a gente vai partir para atores, entendeu? Aonde eu encontro atores. É isso, basicamente. Deixa eu te fazer algumas perguntas mais pontuais, que provavelmente são dúvidas dos atores que estão aqui acompanhando a gente, né? Tem uma dúvida muito recorrente, que é o vídeo que eles disponibilizam para vocês nas plataformas. Você hoje tem um vídeo que é, quer dizer, hoje sempre existiu o monólogo, né? Agora temos self-tapes e também está se tornando em voga a apresentação de um vídeo com um depoimento, quer dizer, uma apresentação pessoal. Você acha que cada um tem uma função específica, desempenha uma função, ou você tem uma preferência? Fala um pouquinho dessas três opções. Eu amo vídeo de apresentação. Amo de paixão. Acho que todo mundo tem que fazer sempre, assim. Porque como eu trabalho nesse lugar de procurar elementos da própria pessoa, né, das características pessoais, que eu já levantei no meu roteiro, no personagem e tal, eu gosto de vídeo de apresentação porque eu vou descobrindo elementos da pessoa, assim, sabe? Então, assim, façam um vídeo de apresentação. Eu diria que o vídeo de apresentação vocês podem até fazer num tempo curto e num tempo longo, mas que ele não seja uma coisa muito dura, né? No sentido do tipo, oi, meu nome é Alessandra, eu tenho X anos, eu moro em São Paulo e eu como lasanha. Acho que é muito duro, assim. O mais legal é que ele conte coisas da sua vida, assim, sabe? Que ele conte coisas que você gosta,
conte mais de você, basicamente, sem ser engessado, sabe, o discurso. O Você está procurando monólogo... saber, né? Desculpa te interromper, Imagina. mas provavelmente você está procurando saber quem é essa pessoa real, neutra, né? A temperatura natural dela, né? Por isso que quanto Exato, mais coisas da sua vida pessoal você contar, mais vai ser fácil identificar quem é essa pessoa ao natural, exato, né? Se ela contar exato. coisas da família dela, da viagem que ela fez, das férias, do trabalho, de coisas da vida dela, você vai conseguir se conectar melhor com essa pessoa, correto? Exato. E aí, às vezes, é isso, assim, às vezes tem algumas coisas que me chamam a atenção e que eu pesco ali e eu falo, essa pessoa tem esse elemento que é interessante, assim, sabe? Então eu quero ver mais. E aí eu vou querer ver mais. Obviamente, trabalhos que a pessoa já fez são fundamentais, porque trabalhos concretizados ajudam, né? E aí a gente, se eu vi o filme como inteiro e falo, que legal, é mesmo, esse cara fez esse personagem nesse filme, tal, é bom. Mas não é sempre que todo mundo tem material, né, para disponibilizar, e às vezes as pessoas também não conseguem, né, porque tem essas coisas de como tira uma cópia, a coisa, quem faz coisa na televisão tem muito isso, né, dos direitos autorais e não conseguir viabilizar, às vezes, em outros lugares, tal. E os monólogos precisa tomar muito cuidado com os textos, Oh, porque ainda as pessoas têm uma tendência a escolher textos que não cabem na boca delas. Então você está lá vendo a pessoa dar um texto de Camões, sentada num banquinho que ela não alcança o chão, falando num português clássico, sei lá, de 1350, e aquilo me distancia. é, Assim, aquilo me assusta, assim, aquilo faz oh, eu né? também Assim, aí aquilo é concordo, só texto, aquilo não tem concordo, interpretação. Então, eu acho concordo. que é buscar textos que te apresentem também. Talvez seja essa a dica. Textos que falam a sua língua. Tentar falar os monólogos da maneira que você fala. Assim, precisa. Tem uma coisa que me incomoda muito no audiovisual geral, às vezes em muitas peças de teatro também, que é esse lugar do vocabulário. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas acham que tem que falar o português extremamente correto, com todas as palavras, todos os S's, todos os R's. Gente, o português, assim, só cabe bem na boca de juiz, né? No contrário, no nosso dia a dia aqui, a gente não fala desse jeito. Então, os personagens, eles não falam desse jeito nas histórias. A não ser que o cara seja um juiz. Exatamente isso. Então, precisa se falar como se fala, sabe? Então, mexer nesses textos do monólogo para que eles caibam na boca das pessoas, sabe? Eu acho que o audiovisual como um todo, eu não sei da onde veio essa escola que o português tem que ser muito correto, sabe? Não sei, para reparar, Lê, assim, eu não sei, Não, sei disso. me Não, eu causa um sei disso. distanciamento, assim. Quando Não, a pessoa ela fala como ela fala, você fica mais atraído, você cria mais verdade, aí você acredita, né? claro, Aí você claro. fala, é real, esse personagem é real, ele existe. Né? Não, a escolha de um texto para um monólogo, eu acho que é uma ciência. Eu acho que mesmo que o ator estude muito o roteiro, ele ainda precisa ele precisa de alguém da área para dizer para ele qual que é um texto bom, que se encaixe com ele e que faça sentido para a gente avaliar, né? Pelo É, menos, eu não sei você, Alê, mas eu, quando vejo monólogos que já começam com a pessoa chorando, para mim aquilo não diz nada, não me não. emociona, eu não sei a história da pessoa, eu não estou ligada ainda nessa pessoa para me emocionar. E aí o ator acha que, olha, eu estou mostrando a minha capacidade de Gente, chorar, mas isso não é tem bom. uma coisa muito básica que é isso, assim, o audiovisual é construção. Exato. É assim, se tem uma coisa que as pessoas precisam aprender e que elas não aprendem, assim, eu já escutei isso até de gente que escreve roteiro, que eu fiquei um pouco assustada, assim. É construção. É cena, depois de cena, depois de cena, depois de cena. Então, aquilo constrói uma narrativa, uma ideia. Um recorte não dá para você causar uma emoção. É isso, Exato. e não dá para a pessoa começar chorando. Não tem Então, catarse. eu vou precisar saber o background daquilo, eu vou precisar entender o Exato. que é que aconteceu. Então, não caiam nesse, né? Não caia nesse truque, assim, de fato. E na verdade, assim, a gente não chora quando outra pessoa chora, né? A gente chora porque a pessoa me provocou um sentimento, o outro por alguma coisa Não. que me causou identificação.
sei lá, eu choro vendo esporte, gente. Chorei nessa Olimpíada horrores, assim, entendeu? Eu choro vendo novela, já chorei vendo novela, confesso, assim. Então, mas é isso, assim, é a construção, né? É a construção da coisa toda, sabe? Se você É, faz uma coisa muito exagerada, sem dar elementos de identificação para o público, tiro um pé, assim. Você cai no próprio truque, eu diria. é, exatamente. O que E, você e o nessa... audiovisual desculpa interromper só um parênteses. Nada? O audiovisual gosta da coisa pequenininha, né? Gosta daquela coisa Exatamente. mais próxima, gosta da coisa mais íntima, gosta daquilo que quer falar, mas não fala, gosta do choro contido, da coisa que está por dentro, né? Do dito pelo não dito, é expressão, é olhar, é outra coisa. A gente vê um bom ator, às vezes não é pelo texto que ele está dando, é pelo aquilo que ele está sentindo, né? Exatamente. Você acha que o mercado ele tem mudado a sua preferência de atores? Você sente que existe uma mudança acontecendo no estilo de interpretação ou no perfil dos atores? Você tem percebido que existe uma mudança aí? Ou alguns perfis que estão mais em voga hoje? Tem alguma percepção sua nesse sentido? Eu acho que tem uma discussão, na verdade, que eu não diria que é um lugar de mudança de percepção, mas tem uma questão muito delicada, que é esse lugar da fama com a venda do produto. E aí, esse lugar da fama com a venda de produto faz uma direção do mercado ir para lugares que... Eu não sei se isso é só de agora, eu acho que já vem de um tempo, mas faz para ir para lugares onde as pessoas, às vezes, preferem chamar determinados atores que são mais pops, assim, né? Ou que é a famosa questão do número de seguidores, etc. e tal. Isso é muito delicado, isso é uma discussão, assim, a gente teria que fazer uma outra live só para falar desse tema, eu diria, Vamos. sabe? Porque é uma briga e é um lugar de reflexão bem importante, assim. Porque eu Muito. acho que isso tem a ver com um elemento econômico, puramente econômico, aonde o dinheiro quer e aonde o dinheiro vai chegar. A interpretação, o que o roteiro pede, o que a gente busca, são bons atores para os personagens, né? Que o meu roteiro pede. Então, eu, Alê, definitivamente não me preocupo com esse lugar, mas eu tenho visto que tem esse lugar caminhando aí, né? Batendo na porta de alguns projetos, alguns colegas, tanto atores quanto técnicos, já participei de algumas conversas sobre isso, assim, e acho que é um tema muito delicado, assim. Eu acho que o ideal seria que as pessoas entendessem e respeitassem o trabalho do ator enquanto um ofício, que as pessoas escolheram enquanto profissão, estudaram para o qual, e deveriam ser respeitadas, assim, valorizadas, eu diria, né? Nesse sentido, assim, é isso que eu acho que é importante, sabe? Você trabalhar só num lugar econômico é muito delicado. Você pode errar também, porque aquilo que você entende que é aquilo que vende não é necessariamente aquilo que o seu roteiro pede. E aí o negócio vai para um caminho que ninguém vê, entendeu? Eu já Temos vi exemplos escalações. disso, Eu já fui testemunha. Eu já fui testemunha de, como você falou, miscasting, né? Aquelas escalações desastrosas que priorizaram o número de seguidor. E aí você vê a experiência catastrófica que é. Você acha que, nossa, agora eu botei essa pessoa que tem seguidor, e aí vira um mico na televisão, no cinema ou em tantos lugares. Você provavelmente também já deve ter visto isso, né? E eu acho que isso vai ensinar muito, né? O mercado, os agora. produtores, vai ensinar os Agora, diretores. só para complementar, tem esse outro lugar, que é o lugar eu acho que os preparadores de elenco estão também cada vez mais maduros e mais preocupados com a coisa da interpretação. Eu não acho que existe uma palavra estilo, sabe? Mas, antigamente, talvez até se podia identificar, mas eu acho que eles estão solidificando um lugar
de experiências ali de interpretação muito sérias, muito importantes. Tem grandes preparadores que eu admiro assim, o trabalho deles, e que eles fazem esse exercício de pegar o indivíduo, eu vou chamar de indivíduo, assim, né? Porque ele pode ser um iniciante, ou como pode ser um ator com um grande número de trabalhos, com experiência e tal, e eles fazem esse exercício de fazer com que a pessoa evolua os instrumentos de interpretação dela, sabe? Então, isso eu acho que tem sido cada vez mais importante acontecer, assim, né? Que eu acho que antigamente não tinha muito. Acho que tem um outro lugar também de... Assim, tem uma explosão agora de diretores, de todas as funções, né? Acho que como a gente teve uma explosão do audiovisual no mercado uns anos atrás, todo mundo foi fazer tudo, assim. O que tem uma parte boa e uma parte ruim também. Uma parte boa é que muita gente está trabalhando, obviamente, mas tem muita gente despreparada que entrou para trabalhar. Então, os bons diretores, de fato, eles se preocuparam em amadurecer também os trabalhos deles, e eles vão para a sala de ensaio, né? E eles se preocupam com esse diálogo com o ator. Então, o que eu diria é que acho que todo o mercado está crescendo, mas também tem uma parte importante e séria que está amadurecendo sua própria arte, que eu acho que é essa galera mais madura que vai daqui para frente, né? Que vai daqui para o resto da vida, assim. Mas de criar trabalhos com mais consistência, sabe? Então, diretores que trabalham dessa forma, pessoas que fazem casting dessa forma, atores, preparadores. Eu acho que faz com que todo mundo crie uma parceria ali de construção do trabalho, que isso vai fazer esses trabalhos se destacarem da massa, assim, né? Do qualquer um faz qualquer coisa, sabe? Eu acho que então não tem um estilo determinado, mas eu tenho visto esse lugar de umas coisas mais maduras, assim, e isso me faz muito feliz, assim, de verdade. Assim. Então, tem muita coisa ruim, mas tem coisas importantes, boas sendo vistas, assim. Mas eu tenho percebido que o mercado está querendo muito essa coisa do perfil real people, né? Tá saindo um pouquinho dessa coisa da bonequinha Barbie, tá procurando Isso ter eu acho oportunidades bom, isso eu acho bom. né? Isso eu acho bom, porque isso eu acho que isso eu acho que é um reflexo social, na verdade, né? Quando o audiovisual começou, ele ainda veio muito da coisa das atrizes que não eram atrizes de teatro, mas também eram as pessoas que saíam nas revistas de moda e tudo mais. Na verdade, vem desde lá do Renascimento, né? Esse lugar de uma estética equilibrada, do perfeito, da proporção, de tudo isso muito corretinho, assim, né? Vem desde lá do Renascimento. Então, o cinema, quando começou, o audiovisual, quando começou, eu digo o cinema porque ele começou antes da televisão, né? Ele ainda seguia um pouco esse lugar, sabe? Mas eu acho que o reflexo social é muito importante de quebrar esse paradigma e trazer, justamente porque daí você estabelece um diálogo verdadeiro do seu projeto com o seu público, falar aquilo que o público quer ver. Se a gente quer fazer arte para causar uma reflexão, do que o público está falando agora? Então, para que público eu estou falando agora? E isso não é uma coisa, assim, tem um lugar econômico, mas tem um lugar social, artístico muito importante. Então, as pessoas precisam aprender a ter, de novo, a gente volta para o início da conversa, a fazer essa reflexão. De que trabalho que eu estou fazendo. É importante eu ter essa variação, sabe? Do meu núcleo artístico, assim, dos meus atores. Eu não tenho mais que ter a modelo perfeita proporcional. Eu tenho que ter gente com defeito. Eu tenho que ter gente como gente. Eu tenho que ter gente faltando dente. Assim, eu sempre fico louca, assim, tem uma coisa que me irrita muito, é esse lugar, às vezes, que eu entro no site das agências, de não sei o quê, de um monte de coisa, e todo mundo é lindo o tempo inteiro, cara. Não dá para ter gente feia. O mundo é feio, feio também, gente. Você vai num princípio básico do roteiro, inclusive, que é a identificação, e você criar coisas, defeitos, que as pessoas se identifiquem, né? Olha, eu também Mas tenho é isso, isso. né? Você quer ver uma história perfeita? Você assiste um filme da história perfeita? Ninguém assiste. Pois é. Porque isso mais não, assim, isso a gente assistia quando a gente ainda tinha um lugar de ilusão, de enganar, de
fazer com que a arte ela fosse um lugar para comer pipoca. Eu tinha um amigo meu que se formou comigo na faculdade de cinema que ele falava isso, a gente estuda, 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 mas o cara vai comer pipoca, né? Então, assim, se você está fazendo essa arte para comer pipoca, ok, você faz lá a história perfeitinha do começo, meio e fim, de tudo lindo, tudo é perfeito, olha como um sonho. Você vai atingir esse sonho. É a coisa da ilusão da arte, né? Da proposta de ilusão. Se você quer fazer uma proposta de reflexão, você tem que sair desse lugar do sonho perfeito. Os filmes mais lindos, mais premiados, na verdade, Festival de Veneza, Sundance, Oscar, Berlim, nos grandes festivais do mundo, Gramado, sei lá, todos os festivais do mundo, a gente tem visto um lugar da gente falar da vida como ela é, da imperfeição, do erro, da história que era para dar certo, deu errado, dos dramas, da história que eu me comovo, daquilo que me promove reflexão. Então, essa mudança é uma mudança social, radicalmente. E essencial, eu diria, para que isso se torne, de fato, uma mudança na nossa arte, né? Não adianta a gente querer fazer filme igual os americanos, gente. A gente não faz, a gente não tem tecnologia. Entendeu? Então, assim, eu não tenho que contar a história deles, eu tenho que contar a minha história. A coisa mais cruel que eu acho do audiovisual é esse lugar um pouco arrogante do técnico dele querer contar uma história que não é dele, né? E não estou dizendo de lugar de voz, assim, estou longe disso. Estou dizendo de coisas simples, assim, do dia a dia. Entendeu? Assim, a não ser que você assuma fazer um projeto que é um projeto que você vai fazer uma ilusão. O mundo da fantasia. Aí sim. E eu amo, tá? Amo. Amo Guardiões da Galáxia. Meu sonho é trabalhar no Guardiões da Galáxia. Repito isso, eu conto isso para o universo direto para um dia eu trabalhar no Guardiões da Galáxia. Adoro super-herói. Adoro super-herói, entendeu? Mas a proposta é essa do super-herói, né? É. Até Ale, eles estão assim um pouco corrompidos, eu diria, né? Ale, assim, eu tô fazendo lives agora com o Opa já há uns 4, 5 meses. Não, mais, 6 meses. E eu acho que eu nunca fiz uma live que o tempo passou tão rápido quanto essa. Já passou 1 hora a gente conversando aqui. A gente tem que encerrar, até porque eu acho que o Instagram não grava, vai ser mais de 1 hora, não sei como é que é. Então eu queria te pedir para fazer considerações finais. Eu acho que a nossa pauta ficou incompleta. A gente podia marcar uma nova live, porque eu vou te falar. Podemos Muita coisa marcar. a gente não conversou e muita coisa interessante para a gente ainda abordar. Podemos marcar uma outra, se você Vamos quiser. marcar com Do teu certeza, porque eu critério. falo muito. Não, você não fala muito. Mas você não se repete, entendeu? Você fala muito, você fala sempre novidades. Isso é fundamental. E coisas pertinentes, entendeu? Você faz jus ao seu passado, não se preocupa. Não, vamos marcar com certeza, Lê. Assim, eu quero Vamos. agradecer de novo muito por você ter me chamado. Obrigada a todo mundo que ficou aí assistindo. Eu não consegui ler assim as perguntas e os textos, tal. Beijo para todos os amigos e não amigos que ainda não me conheceram. Mas, enfim, espero que a gente tenha oportunidade de se conhecer. E, gente, assim, não tenham medo, assim, sabe? Eu acho que estudem, trabalhem, se coloquem em prática, né? Falando aqui para os atores e para os artistas no geral, assim, o tempo é senhor, eu diria. Sabe, o reconhecimento chega, o trabalho chega para você em algum momento, se coloque em atividade, faça com que o rio siga seu curso, né? Para você se transformar e você chegar nesse lugar que você deseja. Acho que é isso. Exatamente. Vida E longa e muito sucesso ao Opa, por favor. E participem da plataforma Opa, porque realmente é um lugar que a Ale Tosi, inclusive, usa muito para fazer suas pesquisas. Uso muito, descobri muitos atores lá que se não fosse o Opa, eu não teria descoberto. Deixem isso registrado, hein? Muito obrigado. Ale, vamos marcar mais papos, tá bom, amor? Obrigado. Combinado. Obrigado a todos que participaram da live. Desculpa não ter conseguido ler todas as perguntas, eram muitas perguntas. Marcaremos outra para a gente responder essas e muitas outras perguntas. Ale, obrigado, um beijo grande. Fica com Deus. Obrigado, gente. Valeu.